irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo a todos vocês. Hoje nós iremos trabalhar o sacramento do batismo, que é a porta e o fundamento de toda a vida cristã. A vida cristã verdadeiramente começa pelo batismo, ou seja, a porta de entrada, porque é o batismo que nos dá o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai guiar e iluminar toda a nossa vida de fé. O que significa a palavra batismo? A palavra batismo vem do grego, que significa mergulho, mergulhar, imergir na água. No nosso caso, o batismo significa mergulhar com Cristo na morte, para com Cristo também ressuscitar. É um banho regenerador, digamos assim. Pois o Espírito Santo, no momento do nosso batismo, ele faz morada em nós. Então o batismo, ele imprime em nós a graça santificante do Espírito Santo em nós. Não podemos confundir o batismo da igreja com o batismo de João Batista. O batismo de João Batista era apenas um batismo penitencial. Convertei-vos e crede no Evangelho. O batismo da igreja é um batismo no Espírito Santo, no qual nos oferece a filiação divina. O batismo de Jesus é muito diferente do batismo que nós recebemos. Até mesmo porque Jesus não precisava ser batizado. Ele batiza para dar o exemplo a nós. Então, a grosso modo, para a gente dizer o que é o batismo, ele é isso. Mergulhamos na morte com Cristo, para com Ele também ressuscitarmos. Quem é que pode receber o batismo? Qualquer pessoa que ainda não tenha sido batizada. Qualquer um que queira se tornar cristão, esse pode receber o batismo. Quando nós recebemos pessoas adultas para o batismo, nós chamamos de catecúmenos, que significa aqueles que estão se preparando para iniciar a vida cristã. Tanto é que vocês podem reparar que no período da Páscoa e da Quaresma, nós usamos muito essa palavra, os catecúmenos, não é? Aqueles que estão se preparando para receber o santo batismo. A Igreja Católica batiza só adultos? Não, muito pelo contrário. A Igreja tem a prática de batizar a criança desde o século II, uma vez que, se o batismo ele não é somente para a conversão, mas ele é um sacramento da fé, no qual oferece o Espírito Santo, quanto antes recebermos o Espírito Santo, melhor. Outra questão que precisamos saber sobre o batismo. Quem é que pode oferecer o batismo? Primeira responsabilidade de batizar é do bispo. Porém, os ministros ordenados, presbíteros e diáconos, ou seja, padres e diáconos, também podem ministrar o sacramento do batismo. Isso de uma regra geral. Porém, existem algumas realidades aonde há ausência de ministros ordenados, que então é preparados agentes da pastoral do batismo, ministros
do batismo leigos, que também pode realizar o batizado com a determinação do bispo, né? Com a autorização do bispo. E, no caso de perigo de morte, qualquer pessoa pode batizar. Suponhamos que tem alguém que está no leito de morte, não é batizado e expressa o desejo de ser batizado. Qualquer um que estiver próximo, mesmo que ateu, pode realizar o batismo. Como? Com água e com a seguinte fórmula: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se batizou com água e dizendo essas palavras, o batismo é válido. Isso serve tanto para criança quanto para adulto. Porém, se a pessoa escapou da morte, ela foi batizada em perigo de morte, mas ela conseguiu escapar da morte, depois ela faz somente os ritos complementares na igreja. E procure o padre para registrar aquele batismo nos arquivos da igreja. Quantas vezes se pode batizar? Há um só batismo, não há mais. Então, às vezes as pessoas falam assim: eu fui batizado na igreja católica e depois batizei em outra denominação. Não, você não foi batizado de novo. Você pode, às vezes, receber um banho, né? Passar pela água, mas o batismo é um só. Da mesma forma, muitas pessoas que vêm de outras denominações e são batizadas em outras denominações, dependendo como foi feito esse batismo, a Igreja Católica acolhe esse batismo e não é necessário batizar de novo. Agora, quando vem de uma denominação em que o batismo foge muito daquele significado que o batismo tem para nós, aí sim é necessário batizar novamente. Se o batismo foi feito apenas como uma forma de penitência para a conversão e perdão dos pecados, e não tendo as outras coisas, aí sim realiza-se o batismo. Não que se realize outro batismo, mas é porque o primeiro não foi válido. Agora, caso contrário, só se batiza uma vez. Eu já enfrentei várias realidades das pessoas querendo batizar o filho de novo porque a madrinha morreu e queria outra, mas não existe. Não tem esse negócio de batizar de novo. Se batiza uma única vez. Muito bem. O que é a graça do batismo em nós? O batismo, ele favorece em nós uma infinidade de efeitos. O primeiro dele é a remissão dos pecados. Quando nós somos batizados, o nosso pecado original, nosso pecado que nós herdamos só pelo fato de sermos humanos, de sermos descendentes de Adão e Eva, eles são apagados em nós. No caso de adulto, todos os pecados são apagados no dia do batismo. Então, o primeiro efeito do batismo em nós é a remissão dos pecados. Ou seja, o batismo apaga todas as faltas que nós tivermos cometido. Depois, o batismo também nos torna uma nova criatura. É por isso que se usa as vestimentas batismais, não é? Ou as vestes batismais. Porque morre o homem velho, morre a mulher velha, nasce um novo homem, nasce uma nova mulher na graça. Lembra que eu disse em um dos vídeos anteriores que o batismo é o nosso nascimento na vida da graça. Assim como nós nascemos, não é, do seio de nossa mãe, agora nós nascemos do seio da igreja, para a igreja. Somos filhos da igreja. Uma nova criatura em Cristo. Então, o batismo apaga em nós o homem velho e a mulher velha e faz de nós novas criaturas. Esse é um outro efeito do batismo em nós. O outro efeito do batismo é que somos incorporados na igreja. Fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ou seja,
é a minha porta de entrada para a igreja. Por isso que nós devemos assumir sempre a nossa dimensão batismal sendo igreja, participando da vida da igreja, congregando, celebrando com a igreja, porque eu sou parte dela, eu sou membro. São Paulo diz que assim como o corpo tem vários membros, assim também é a igreja. Então eu passo a ser membro da igreja, membro do corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo e a cabeça deste corpo é o próprio Cristo. Depois, o vínculo da unidade dos cristãos. Uma vez batizados, nós nos tornamos um. Na oração sacerdotal que Jesus faz na sua despedida, antes de subir ao Pai, antes até da sua paixão, ele fala que nós devemos ser um para que o mundo creia. Assim como eu e o Pai somos um, a igreja deve ser um, da mesma forma que Jesus e o Pai é um. Então, a unidade, o batismo nos liga uns aos outros. Somos corresponsáveis uns pelos outros, porque somos membros de um mesmo corpo. E se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se um membro do corpo está bem, todo o corpo também se sente bem. Então, o sacramento do batismo nos faz viver esta unidade que nós somos enquanto igreja. Então, ficamos por hoje com esta pequena mensagem sobre o batismo. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode deixar também no comentário, que a gente tenta responder no próximo vídeo, ou gravaremos um vídeo apenas para tirar a dúvida de vocês. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para que nós possamos dar continuidade a esse processo de evangelização.